Tudo Boa noite, bem, graças a professor. Deus. Boa Tudo noite. bem. Boa noite. Vamos dar início já à nossa aula. Temos o último tema para apresentar hoje. Semana que vem é o simulado e cada um irá fazer os simulados desde casa, tá bom? Deixa eu só vou entrar aqui no celular. Professor, boa noite. Boa noite. Se o senhor me permite, eu queria falar de dois assuntos. Primeiro é que o senhor orientou a mim em relação ao meu polo, Uhum. de verificar junto a eles a questão do acesso com o formulário de fórmulas, né, no dia da Aham. prova. E aí a coordenação me pediu que o senhor postasse para o formulário para que eu anexasse no e-mail e enviasse à coordenação, né, para Tá. que no dia fosse liberado. A coordenadora Então, pediu isso. após hoje da última aula, eu vou postar aqui o formulário e você já pode pegar ele. Postar no e-mail. É isso mesmo, tá bom? E a outra questão, professor, o senhor tinha, no período em que a gente teve o formato de de 7 pontos para ver e 3 de um exercício, o senhor mencionou que esse exercício, o senhor faria um exercício já direcionado para a prova e Não, tal. agora não Aí tem trabalho. eu sei que não tem trabalho. Aí o que Uhum. que é uma solicitação, né? Se o senhor poderia, não para valer nota, mas fazer um exercício voltado para a ver que a gente pudesse exercitar, né? Será que o senhor podia, assim, direcionado para a prova, né? Porque realmente são muitas, o período, o tempo de execução da AV é curtíssimo, né? Uhum. E a gente tem um conteúdo muito grande, então se a gente tivesse um Sim. exercício para a gente trabalhar, direcionaria a gente, tornaria a nossa vida mais fácil, né? Ainda mais quem está fazendo 6, 7 matérias, tá complicado nesse momento. Se eu puder ajudar com a folha de Tá, exercícios para a gente exercitar, eu tá bom. agradeço. Eu vou ver porque teria que ter que ter gabarito, né? Eu não tenho aqui exercícios com gabarito pronto, mas eu posso escolher alguns no desenvolvimento. Coloco a resposta e vocês fazem É, o é. desenvolvimento, entendeu? Não tem Mas eu não, problema. É só para tá dar uma bom? direcionada para a gente, para a prova mais ou Tá. menos de conteúdo e tal. Aí a Se já gente agendaram na agradece. prova, porque a prova já começa daqui a 2 semanas, né? Isso, isso. Tá no Aí, tempo, se então. for possível, eu agradeço, Sim, tá, eu professor? vou fazer alguns assim similares. O que acontece? A prova vocês vão fazer no polo. Isso. E, e a gente foi informado ontem, inclusive. Eu achava que eu ia montar a prova, mas infelizmente eu não vou montar a prova porque eles decidiram que não é eu que vou montar a prova e vai ser automática pelo sistema. Então cada um de vocês vai ter uma prova diferente. Então eu não sei como Meu vai ser o Deus. teor das questões. Então é complicado porque eu posso passar para vocês exercícios que provavelmente não podem, sei lá. O que tá acontecendo em relação às outras disciplinas, e não é só a sua que não é o professor que vai montar, é que, de certa forma, 8, 10 dias antes consegue ter acesso à prova. E aí, tipo assim, o senhor consegue direcionar para a gente, obviamente, questões similares, questões que vão nos orientar para que a gente foque a nossa prática em cima disso. Afinal, é muita coisa para fazer e aí dificulta. Mas é E, isso que eu tipo estou assim, se falando, puder entendeu? fazer, entendi. É isso que eu estou falando. Eu não sei quais são as questões que vão sair, entendeu? Entendi, professor, Eu entendi. não sei o tema. Entendi. Eu somente sei que a gente tem quantos temas? Tem 6 temas lá na Sava, né? Uhum. Quatro, cinco, não, 5 temas. Eu estou imaginando que vai ser, a máscara da prova vai ser 2 questões por tema. Entendeu? Então Entendo. vai ter 2 questões de hidrostática, 2 questões de hidrodinâmica, 2 questões de transferência de calor, 2 questões de transferência de massa e 2 questões de. Qual era o outro tema? Gente, tanta coisa. Introdução a fenômeno de transporte, é isso aí. Uhum. O formato, né? Então, entendeu? Eu fiquei também chocado porque eu queria montar uma prova específica para vocês, mas infelizmente Loucura, né? decidiram e vai ser assim. Eu peço para que vocês deem uma revisada no conteúdo online, tá? Mas eu estive vendo os bancos lá, das questões, assim, do que a gente estudou, é, dá para trabalhar, tá? Não estão também assim difíceis,
Mas é provável que pode ser, eu aqui, porque o que acontece? Eu aqui, eu encontro presencial para reforçar um pouco do conteúdo que está lá, mas o conteúdo que está lá é muita coisa teórica também, entendeu? Então pode Uhum. ser que saiam umas coisas de lá que eu não falei aqui, Sim, sim. entendeu? Por isso que eu, De qualquer forma, se eu conseguir ajudar com os exercícios, é um nortezinho para não, gente, né? O vou senhor tem a fazer sim. experiência ali, Eu o feeling vou para fazer poder. sim. Eu vou Eu fazer agradeço essa. muito, professor. Nada que isso. Obrigado, Eu vou tá? postar aqui, tá bom? E aí eu E, aguardo o formulário. Aí o senhor tá, pode mandar, eu deixar porque anexar hoje é a lá. última aula e já tenho todas as equações e já posso disponibilizar inclusive para que vocês usem no simulado. O simulado semana que vem eu sim fiz o simulado, então eu posso Obrigado, falar. professor. Então, que bom que vocês fizeram pelo menos aquele simulado um, simulado 2. Vamos ver como vai ser essas questões lá do banco. Mas assim, eh, vão preparados, vão estudar. Tem que estudar muito porque, infelizmente, eu não vou estar, saiu da minha mão estar aqui acompanhando vocês nessas provas. Porque até porque se fosse eu que montasse a prova, eu ia ficar mais tranquilo. Mas o sistema vai montar. Então, cada um vai ter uma prova totalmente diferente, tá? Bom, mas vamos lá. Eu vou, do que a gente estudou aqui, eu dei o conteúdo inteirinho, eu entreguei todo o conteúdo. Provavelmente foi mais exercícios que o que a gente acha que vai ter mais dificuldade. Mas assim, vamos já finalizar hoje nosso último tema aqui. Espera aí, eu estou vendo aqui agora as perguntas aqui. Como faço para... Hum, Ei, professor, oi. boa noite. Essa prova vai ser online lá, igual a gente faz as outras? Sim, vocês vão entrar num computador. Aham. Vocês vão Ah, ter tá. que, entendeu? Vão acessar cada um em um Tá. computador e vão te indicar lá o Tá. caminho para Tá bom. Igual entrar. as outras, né? As outras que a gente faz, outras matérias que a gente faz online. Sim, mas vocês vão entrar em outro sistema chamado Sirius. Não vai ser no Ah, simulado. Então eles vão ah, te falar lá. Você aham. entra na Sava, menu lateral, vai a avaliações, ele vai te levar para a avaliação mesmo na Sava. Ah, tá. Mas eu acho que somente libera quando libera no horário do agendamento. Tá. Não, já agendei Qual o o meu, nome tá do tudo certo. sistema? Sirius. Isso é novo, professor? Porque normalmente sempre É, foi no simulado online. não, vai ser agora nesse sistema. Sirius, é novo, tá? Então é assim. Bom, deixa eu ver aqui. Beleza. Então O eu me simulado, o comprometo. seu Eu me simulado ficou para semana que vem, foi? simulado semana que vem aqui Tá. no horário de aula, tá bom? Esse sim Tá bom. vocês vão fazer em casa, óbvio, no horário da aula, vão usar o formulário, tá? Que eu vou entregar para vocês com minha autorização e tudo. E isso aí. Eu vou fazer minha parte aqui, eu vou ajudar vocês fazendo alguns uns exercícios, tá? Você me dá uma bala ali mesmo? E entregar o formulário, Tá bom. tá? Vai dar Vai tudo ficar lá certo, no, vai lá dar no, tudo no, certo. no Estácio, na minha Estácio vai ficar os seus exercícios, né? Não, eu vou postar aqui Tá, no grupo do chat, tá? Procura tá, na parte de meus arquivos, na parte de meus arquivos, aqui eu vou postar no chat. Eu vou avisar tá bom. quando eu postar Tá os bom. exercícios, quando eu postar, Tá bom, tá? então. Obrigado. Professor, o pessoal Professor, está quando vai marcar a prova perguntando aí, o pessoal está Aham. perguntando sobre a questão de não ter vaga. Eu estava eles com me esse deixam problema fora até da aula, semana não? passada e não abriu realmente no CIA para você Não vai ter. agendar. Pergunta Eu que eu acho fui que ao não tem nada a Polo ver. Ele tá e falando Peraí, de deixa eu só lá falar um, tô te escutando. e Fala, lá Ronaldo. no Polo, lá no onde tem um setor EAD, né? E Uhum. lá você está chegando lá, o pessoal abre a vaga para você conseguir agendar. Então é Não está melhor cada. tendo, alguns polos não está tendo vaga para agendar, e aí tem que ir lá, e aí chegando num setor EAD, eles abrem a vaga para você, eles veem o melhor dia e abrem a vaga para você Obri- na hora. Está sendo assim. Obrigado, Ronaldo, por compartilhar Obrigado aí isso. pela informação, tá? O Porque em Ronaldo, realidade Hum. eu não sabia se dessa questão das já, vagas. Eu achei que estava tudo certinho, mas parece que não. Em Nova Iguaçu parece que está sendo um problema, né? Mas é tudo que bem. isso já aconteceu comigo. Eu simplesmente não tinha espaço para marcar. Eu cheguei lá, fiz uma prova, tinha tempo. Aí eu fui lá na área EAD, eu falei para eles se eu podia fazer umas duas provas em seguidas. Eles liberaram. Eles liberam. Mas depende também do pessoal de Bueno, lá. Tá. Rosalvo calma. aqui fala que a Patrícia Paiva está fazendo prova. Ah, mas é outra disciplina, né?
Pedi para Professor, boa noite. tá. Deixa eu Oi. comentar. Acho que não são todas as disciplinas que a prova é no polo. A minha eu fui acessar para tentar marcar ela pela minha A estágio. Marcele. Peraí, pessoal, que não Ela está, que consigo não, fazer peraí, pelo simulado. peraí, que não deu para escutar porque alguém tem no microfone ligado. E tem, em vez de estudar, ele tá batendo papo no WhatsApp. Peraí, não Não, entendi. Fala de novo, ô Luiz então, Felipe. eu acho que não são todas as turmas e todos os polos que a Edivan. prova vai ser presencial. A minha, por Tá. exemplo, fui tentar marcar, eu fui pela minha Estácio, não mostra nada de prova, só realmente eu faço a prova pelo simulado da Estácio. Eu acesso lá, o seu aceito os aparece termos, online. isso. Eu aceito para os fazer. termos e começo a fazer a prova. Aí lá está constando que eu acho que eu só posso fazer a prova a partir do dia 2/6. Isso, a partir do dia do 12. Mas aí é bom, pelo menos você ficou para fazer online, né? Tem Isso. outros que é presencial, aí complica, mas tudo bem. Ai, Jesus, vai ser com emoção, mas vai dar tudo certo, tá? Alguns. Vai dar tudo certo. Deixa eu estou vendo aqui as perguntas. Então, pessoal, se está tendo problema para agendar, vai, como falou o Ronaldo, vai lá no Polo, seu Polo EAD, vai presencialmente, fala assim, não estou conseguindo agendar, eu preciso logo agendar essa prova, e aí eles já encaixam lá para poder fazer. E de uma vez, é isso aí. Vamos começar com a aula, gente, senão não vai dar tempo. Bom, pessoal, o último tema que a gente vai falar hoje é sobre transferência de massa. Tá? A gente já terminou a parte de, deixa eu só compartilhar. Então, vamos falar hoje sobre transferência de massa. Espera aí, Miguel, o formulário que o senhor vai entregar para a gente. O formulário vocês vão imprimir e vão levar lá no dia da prova presencial, mas tem que avisar o coordenador, como falou Ronaldo, que eu falei para utilizar esse formulário. Aí acho que eles têm que pedir uma autorização. Vocês têm que falar com o coordenador, tá? Seu coordenador, para que deixem entrar lá na hora da prova com o formulário. Tá? Porque o que acontece? Eu queria montar para vocês, Então, eu no ia meu fazer, caso, eu não se vou eu conseguir fosse fazer. montar a prova, eu iria montar para vocês, porque eu, nas disciplinas presenciais, eu tenho que postar uma questão, eu tenho que criar a questão. Então, para meus alunos presenciais, quando eu crio a questão, eu já estou colocando na questão a fórmula que vão utilizar, que aí ajuda, entendeu? E eu ia fazer isso, mas ontem, com essa No meu notícia, caso, eu não vou. No meu caso, eu não vou conseguir usar. porque já avisou? Eu entrei em contato com o meu coordenador aqui do Polo de Niterói. Ele chegou e falou para mim que nas provas EAD não pode usar esse papel. Não, mas vai tentar levar com minha autorização ali. Se não puder, vai ter que decorar a equação. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. Fundamento de transferência de massa. O que acontece? Assim como a transferência de calor, ela acontece em um meio, sim, existe também a transferência de massa. Mas existe um termo chamado de difusão de massa. O que significa isso? Vamos imaginar, aqui temos um recipiente com um fluido. Vocês estão vendo minha tela assim? Um recipiente com um fluido. Vai imaginar que seja água. Aí eu vou colocar uma gota de tinta e vocês observam que começa um processo de difusão. Sim? Começa a ter uma difusão, ou seja, uma transferência de massa ali. Tá? E existe também essa analogia entre calor, transferência de calor e transferência de massa. Que outra questão, por exemplo, quando a gente. Um perfume. Você aplica um perfume e ele começa a ter uma difusão dessa massa no ar. A gente percebe que está transferindo essa massa pela questão do cheiro, mas esse perfume ele está numa concentração. Se você aplicar ele, ele vai começar a ter um gradiente de concentração, ou seja, vai existir uma transferência de massa, tá? Como existe essa transferência de massa, existe também um fluxo de massa.
tá? Um fluxo de massa. Tá? Esse fluxo de massa, geralmente, ele está dado por quilograma por segundo, ou seja, uma variação mássica. E o que acontece? Existe sempre a transferência de massa, vai acontecer sempre da maior concentração para uma menor concentração. Vocês lembram que na transferência de calor, a gente tinha uma transferência de calor por um gradiente de temperatura, que sempre vai da maior temperatura para a menor temperatura, vai o fluxo. Sim? Esse fluxo, existe essa mesma analogia com a transferência de massa. Existe um gradiente de concentração, sim, já vou explicar para vocês que tipo de concentração. Esse tipo de concentração pode ser, por exemplo, quilograma por volume, que é uma densidade também. Sim? Densidade é um tipo de concentração. Ou pode ser quilomol por um volume. Tá? Esses são tipos de concentração. Tá? Para existir a transferência de massa, tem que ser de um gradiente de concentração, da maior concentração para a menor concentração. Aqui existe, eu fiz aqui esse quadro comparativo. Olha só, nessa primeira coluna temos a transferência de calor e nesta segunda temos a transferência de massa. Quem impulsa esse fenômeno na transferência de calor é a temperatura. Agora, na transferência de massa é a concentração. Então, fiquem ali com esses detalhes. Transferência de massa, concentração, calor, temperatura. A massa, ela pode acontecer ou se transferir por condução ou por convecção. Nunca vai conseguir transferir massa por radiação, tá bom? E existe uma analogia similares entre a condução e a condução por calor e a condução por massa. Lembram que na condução, que somente acontece a transferência de calor em sólidos, segue a lei do Fourier. E a lei do Fourier fala o seguinte, olha só, o fluxo de calor é função da condutividade térmica, da área, do diferencial de temperatura sobre um diferencial, sim, de comprimento. Observem que diferencial de temperatura é o gradiente que impulsa a transferência de calor. E já na condução por transferência de massa, temos a lei de Fick. E ele fala o seguinte, olha só, a taxa de difusão de massa, ela é proporcional ao quê? A um coeficiente de difusão, sim? Coeficiente de difusão, sim? A área, a um gradiente de concentração, que é a força impulsora, e temos aqui um diferencial, sim, de comprimento. Tá bom? Então, observem que existe uma analogia ali entre calor e massa. Com convecção, já temos, na transferência de calor, temos a lei de Newton, tá? Que tem o coeficiente de transferência de calor, a área e a diferença de temperaturas. Na convecção de massa, também existe um coeficiente de transferência de massa, uma área e o gradiente de... Ai, meu Deus, eu acho que não gravei. Não gravei. Se eu não gravei... Ai, não. Tá gravando, professor. Relaxa. Aparece ali em cima. Eu comecei, eu falei assim, Jesus do céu, se eu não gravei, vou ter que voltar. Valeu, gente. Nossa, me deu um frio. Ok. E voltando aqui na transferência de massa, temos a diferença de concentração. Ok? Perfeito? Então, observe. Aqui nessa disciplina de transferência de massa que a gente está estudando, vocês não vão encontrar convecção. A gente vai trabalhar um pouco somente com a lei de Fick de difusão. Mas antes disso, a gente vai ter que começar a falar alguns termos de concentração. Então, por exemplo, fração molar, fração mássica, sim? E fazer alguns cálculos ali. Então,
antes de começar a falar sobre a lei de Fick, vamos falar sobre a difusão de massa e algumas definições como frações. Temos base mássica. Que significa base mássica? Que a base fundamental está dada em massa, ou seja, podem ser em quilogramas ou em gramas. Tá? E que seria isso? Ó, fração mássica, representado pela letra W, de um composto, seria a massa daquele composto, do elemento do composto, sobre a massa total. Tá? Vamos fazer exemplo desse aqui, tá bom? Ou também pode ser a relação da densidade do elemento ou do composto que estamos analisando pela densidade da mistura. Então, sempre vai ter uma questão relacionada, essas frações mássicas, está relacionado sempre a parte ou a porção de massa daquele composto pela massa total. Isso a gente já sabe. Tá? Ok. E existe também a fração em base molar, dada pela letra Y. E isso que seria o número de mols do composto ou do elemento pelo número total de mols da mistura. Tá bom? Ou seria uma questão de concentração. Se a gente pegar concentração, olha só, que seria mol por volume. Por exemplo, litro de solução. Isso aqui seria molaridade. Tá? Ok? Vamos fazer exemplos que consigam trazer essas bases ali de frações. Então, por exemplo, se temos uma mistura, por exemplo, de oxigênio e nitrogênio, a base molar ou a base mássica, ela vai ser uma porcentagem. Então, ela representa, por exemplo, vamos imaginar que na mistura tenha 20% de oxigênio e como tem uma mistura de 2, o outro seria que 80% de nitrogênio. E o importante é saber se esta porcentagem está dada em fração mássica ou se está dada em fração molar. Tá? Ok. Quando temos misturas, quando se tem misturas, a gente precisa calcular a massa molar ou a massa molecular dessa mistura. E ela pode ser determinada mediante as frações. Então, por exemplo, se eu quero calcular a massa molar de uma mistura, ele seria o somatório da fração molar desse composto vezes a massa molar do composto. Então, vamos imaginar, lembram lá que eu falei da mistura de oxigênio e a mistura de nitrogênio. Aqui temos 20%, tá? Essa é em base molar, e aqui 80%. Se eu quero calcular a massa molar, a massa molar da mistura, seria o somatório do quê? Ó, 0,2, que representa o 20% da fração mássica do oxigênio, vezes a massa molar do oxigênio, mais 0,8, que representa 80% do nitrogênio, vezes a massa molar do nitrogênio. Vocês já estão mais acostumados, tá, a calcular, sim, essas questões de massas molares dos elementos. Tá? Então, por exemplo, a água. Como a água, se a gente vai ver na tabela periódica, a água tem 2 hidrogênios mais um oxigênio, certo? Para calcular a massa desse composto, é procurar a massa molar de cada elemento. Na tabela periódica, a massa molar do hidrogênio é 1
grama mol. E do oxigênio é 16 gramas mol. Tá? Então, o que acontece? Se eu vou calcular essa massa molar da água, seria 2 mais 16, 18 gramas mol. Isso aqui vocês viram em química. Então, aqui eu só estou fazendo uma revisão sobre massa molecular ou massa molar, na questão de química. Mas assim, então a gente vai trabalhar agora, antes de começar a estudar a lei de Fick de difusão, precisamos conhecer esses conceitos aqui de concentrações ou frações mássicas. Ok? Então vamos começar já com um exemplo. Qual será a fração mássica de 16,75 kg de bicarbonato de cálcio em 100 kg de água? Quantos elementos temos aqui? Temos 2. Temos a massa do bicarbonato de cálcio, que vou chamar de 1, o elemento 1, o composto 1, que tem 16,75 kg. E temos uma massa 2, que seria a da água, que seria 100 kg. Está pedindo a fração mássica do bicarbonato. Então, a fração mássica do bicarbonato, representado pelo número 1, eu já sei que esse aqui é do bicarbonato. E aqui o número 2 será representado pela água, tá bom? A fração mássica fala o seguinte, olha, você vai somar a massa desse composto que está analisando, em meu caso, é o bicarbonato, certo? Sobre a massa total. E a massa total seria o quê? A massa do bicarbonato mais a massa da água. Então, a gente vai fazer 16,75 sobre 116,75. E aí vai dar a fração mássica. Significa que a base é dada em quilogramas ou em gramas. 16, dividido em 116, estamos falando de 0,143. Tá? Se eu quero passar isso para a porcentagem, que seria? Vezes 100 dá 14,3%, está conformado pelo bicarbonato. E agora eu pergunto, quanto seria da água? Se é uma mistura de dois compostos, 100 menos 14 já vai me dar o da água. O da água seria quanto? 85,7% seria da água. Ficou claro? Esse daqui, quando for fração mássica. Tá? Então, essa mistura tem 14% de bicarbonato e 86% de água. Geralmente se deixam duas casas decimais. Porque uma mistura de dois compostos, bicarbonato e água. Se o bicarbonato tem 14,3, o da água seria 100 menos 14,3, ou seja, 85,7. Mas eu poderia também utilizar esta fórmula para calcular o da água. Sim? Seria a massa da água sobre a massa total. Quanto dá? 100 dividido em 116,75. 0,857, que representam os 85,7 que eu tinha feito lá. Tá bom? Lembrem, porque esse aqui era de duas substâncias, a mistura de duas substâncias. Se tiver 3, aí a gente teria que fazer pelo menos de duas e descontar sempre 100 daquelas duas lá. Tá bom? Muito bem. Mais um.
Ok. Com base em análise molar, significa que essas são frações molares. A composição do ar úmido, ela fala o seguinte, olha só, tem 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 2% de vapor de água. Quantos compostos temos? 3. Nitrogênio, oxigênio e vapor de água. Ele está dado em base molar, ou seja, está dado em quilomol. Se temos as massas molares de cada composto, então a massa molar do nitrogênio é 28 kg/kmol, do oxigênio é 32 kg/kmol e da água 18 kg/kmol. Qual é o valor da massa molar dessa mistura? Ok. Para calcular a massa molar da mistura, é o somatório da fração molar vezes a massa molar do elemento. Sim? Então, vamos fazer aqui. O que seria isso? A massa molar da mistura seria a fração molar do nitrogênio vezes a massa molar do nitrogênio, mais a fração molar do oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. E por último, que temos a água ali em uma pequena proporção, sim? Vai seguir esse mesmo comportamento. Ok. Quando forem calcular, vocês vão tirar a porcentagem. Então, quanto temos de porcentagem de nitrogênio? 0,78. Quanto vale a massa molar do nitrogênio? 28 kg por quilomol. Passemos para o oxigênio. Quanto tem de oxigênio? 20%. Então, seria 0,2 molar vezes a massa molar do oxigênio, que é 32. Pessoal, é massa molar ou massa molecular, tanto faz. E por último, da água, que seria o 2%, tira essa porcentagem, vai ser 0,02 vezes a massa molar da água. E aí fazem o cálculo e seria a massa molar dessa mistura. Quanto dá? Pessoal, quando forem fazer na calculadora, essas partes daqui, botam, quando for de cada um, faz assim, parênteses, o produto dela, fecha, mais parênteses, o produto desses dois, fecha. Entendeu? Tentem de usar parênteses. E assim, a do 2%, 2% dividido em 100, 0,02, está aqui. E que a do oxigênio é 20, por isso que deu 0,2. E você entendeu aí, Maurício? Tá bom? Quanto foi? Não vão esquecer a calculadora de da prova. Perfeito. 28,6, obrigado, Felipe, quilograma por quilomol. A unidade de massa molar é sempre massa por mol. Então, pode ser quilograma, quilomol. E isso também é equivalente, sim, isso aqui é igual também a ter 28,6, que é grama, mol. Também é equivalente. Tá bom? Muito bem. Isso aqui era só calcular
primeiro perguntava a massa molar da mistura. Mas temos mais outra perguntinha aqui. Qual é a fração mássica do nitrogênio e do oxigênio? Tá? Então vamos lá. Eu vou passar para outra folhinha aqui em branco para não... Sim. Ok. Então vai. A pergunta é, qual é a fração mássica do nitrogênio e oxigênio? A fração mássica, porque a gente tem fração molar. Sim? Para mássica, sempre você vai utilizar, sim, a massa molar do elemento sobre a massa molar da mistura vezes a fração. Então vamos lá. Para nitrogênio, vai ser a fração mássica do nitrogênio será igual a fração molar, 0,78, vezes a massa molar do nitrogênio, 28, sobre a massa molar da mistura. E o da mistura a gente fez no ponto anterior, que aqui o Felipe colocou no chat, que é 28,6. Tá? Fazendo esse cálculo, encontramos que a mássica é de 0,76. Então, ela está em base mássica, ou seja, que seria 0,76 que? Quilogramas de nitrogênio por quilograma total. Vocês lembram que a fração mássica representa a porção ou a porção daquele composto em relação à mistura total. Então, aí temos 0,76 kg de nitrogênio por quilograma total. Se a gente for fazer para o oxigênio, a mássica do oxigênio será 0,2, que é a fração molar, pela massa molar do oxigênio, 32, dividido na massa da mistura. Fazemos o cálculo. 0,2 porque é do 20% do oxigênio. Temos o valor de 0,22. Seriam quilogramas de oxigênio por quilograma total. Agora eu pergunto, isso aqui representa 76%. Isso aqui representa 22%. Quanto seria o da água? O vapor de água? Eu nem preciso fazer a conta, seria 100% menos os 76% do nitrogênio menos o 22%, sim, do 2%? oxigênio. Continua sendo 2%, né? 100 menos 76 menos 22, 2%. Não mexeu muito nada aí não, tá? Ficou claro? Professor, teria que ser exato, tipo, 2% ou teria que colocar o abreviado? Não, pode. Aí é 2%, tá? Mas se você quiser fazer, como se abreviado? É porque É uma aproximação, né? é É uma uma aproximação, aproximação. entendeu? É uma aproximação mesmo, tá? Pode deixar nessa aproximação. É porque em questões discursivas talvez possa ser que, sabe, ser chata a banca. Não, acho que não vai ser tão... Dependendo das concentrações, tá? Mas assim, dependendo do composto. Mas nesses casos, assim, já deixando assim inteiro, sem quebrado, tá ok. Tá? Muito bem. Dúvidas? Alguém não está conseguindo entrar. Quem será? Deixa eu só ver rapidinho aqui. Luinderson. Um minuto, pessoal. Será que ele não está aqui?
Pronto. Ok. Vamos fazer mais um exemplo. Ok. Uma mistura gasosa consta de 10 kmol de hidrogênio e 2 kmol de nitrogênio. Se temos, respectivamente, as massas molares de cada um deles aqui. De novo, qual é a massa de hidrogênio e nitrogênio, respectivamente? Então, massa. Aqui nos está pedindo fração mássica. Diferente. Massa, sim, a massa. Ah, tá bom. A massa, quando pergunta, você vai falar em quilogramas. Se for fração mássica, você vai falar em porcentagem, tá? Que é diferente. Isso aqui a gente aprendeu em química, que cada vez que você tiver mols e quer passar para quilogramas, sempre vai utilizar a massa molar do elemento. Então vamos lá. Para o hidrogênio. O hidrogênio está falando que ele tem 10 kmol de hidrogênio. Vamos fazer uma conversão ou uma regra de 3 utilizando a massa molar do hidrogênio. Que fala a massa molar do hidrogênio? Olha só, por 1 kmol de hidrogênio, quantas quilogramas temos? 2 quilogramas. Aqui está falando. Ó, por 1 kmol ou por 1 mol temos 2 gramas. Ou 1 kmol temos 2 quilogramas. Esse valor com esse aqui simplifica. Então vai ser 10 vezes 2, 20 quilogramas de hidrogênio. Lembre-se, sempre que você for passar de mol para grama ou quilograma, ou vice-versa, utiliza a massa molar do composto. Beleza? Esse é o caso do hidrogênio. Agora vamos falar sobre o nitrogênio. Fazemos o mesmo procedimento. Aqui está falando, olha só, de nitrogênio eu tenho 2 kmol de nitrogênio. Utilizo a massa molar do nitrogênio. Ó, 1 kmol ou 1 kmol tem 28 quilogramas de nitrogênio. Quilomol com quilomol é simplificado e temos 2 vezes 28 equivale a 56 quilogramas de nitrogênio. Ficou claro? Ok? Essa era a primeira pergunta aqui. Qual é a massa? Observem que eu estou falando de massas. Sim? Eu não estou falando de frações. Quando falar fração mássica, é como a gente fez isso aqui. Ó. Isso aqui é uma fração mássica, porque é uma relação, é uma ração de aquela porção sobre o total. Fiquem ligados muito quando for perguntar na prova, ou falar assim, massa é massa. Fração mássica é uma porcentagem lá. Bom? Tem mais uma perguntinha aqui. Qual é a massa molar da mistura? Eu vou passar para outra folhinha em branco para a gente fazer esse ponto. Então vamos lá. Qual é a massa molar da mistura? A massa molar da mistura, como no exemplo que eu fiz anterior lá, se eu uso fração mássica, sim, ou posso usar a fração molar, em base molar. Como aqui está falando em mols, eu vou utilizar essa fração molar. Tá? Então, o que seria?
a molar, digo, a massa molar da mistura seria a fração molar, seria a fração molar do hidrogênio vezes a massa molar de hidrogênio, mais a fração molar do nitrogênio vezes a massa molar do nitrogênio. Então vamos lá. Qual seria a do hidrogênio? O hidrogênio tem 10 kmols pelo número de mols total. Quanto o número de mols totais? 10 de hidrogênio e 2 do nitrogênio equivale a quanto? 12 kmol total. Vezes a massa molar do composto. Nesse caso seria só hidrogênio. Agora vamos para o nitrogênio. Nitrogênio temos 2 sobre 12. O total se mantém. Vezes a massa molar aqui do nitrogênio, que seria 28 kg quilomol. Por favor, façam essa conta aqui, tá? 10 sobre 12 vezes 2, 2 sobre 12 vezes 20. Pode postar. Esse 12 seria o que mesmo? 10 sobre 12 é Não, 12. a massa, o número de mols totais. Temos 10 mais 2. Lembre-se que sempre vai ser sobre o total. Tá? 6,32. Exatamente isso. Obrigado, Danilo. 6,32 quilogramas por quilomol. Ou também 6,32 gramas mol. Dúvidas até agora? A questão são essas equações que a gente vai ter que botar ali. Bom, será que o Luiderson entrou na aula? Deixa eu ver aqui. Tá. Dúvidas, pessoal? Professor, esse obrigado. MH2 e MN2 que a questão já deu para gente, no Sim, caso já do deu. MH2, por exemplo, seria a posição do hidrogênio na tabela, que é 1, vezes A a posição quantidade de... não. É a unidade de massa atômica. É que Vou te acaba mostrar. sendo ali o primeiro na tabela, né? Mas Que aí deixa eu dá te 1. mostrar. Deixa eu ver aqui. Vezes o número de átomos ali, né? E daria 1 vezes 2, 2, é aí isso chega mesmo. aquele 2 que a questão já deu. E Aham, no nitrogênio seria 14 vezes o 2 também, 28, isso é mesmo. isso. Tá bom. É isso mesmo, tá? Eu ia mostrar aqui. A do nitrogênio. Esse aqui não é a que eu gosto. Espera aí, de novo, rapidinho. É para quando vocês, se tiverem na tabela periódica, qual é o termo que vocês têm que colocar. Eu tinha uma, para a turma de química, eu usava uma tabela mais... Cadê que é? Essa aqui, não. Aqui, da Wikipedia. Vamos lá. Esse termo aqui, ó. Ó. É o número, a massa atômica, tá? Que você pega. Esse daqui.
Então, por exemplo, do nitrogênio é 14. E como é 2 vezes, então fica 28. Tá? A do hidrogênio, ela se é 1. Mas não é porque ele esteja no número 1, tá? Essa tem uma massa ali. Ok? Ficou claro? Entendi, professor. Pronunciei mal. Não, 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 não. É porque a gente costuma achar que é pela posição, mas não é. Mas Entendi. esse aqui é massa atômica. E Entendi. ela representa, por exemplo, se for somente ferro, vamos imaginar que seja só ferro puro, ele tem 55,84 kg por quilomol, ou grama mol, tá? Já pode colocar essa unidade, grama mol, ou quilograma mol. Show? Sim. Vamos lá, continuar aqui. Beleza. Então vamos agora sim a entrar na lei de Fick, da difusão de massa. Então, o que acontece? Essa concentração, a lei de Fick, quando a gente fala difusão de massa, é uma relação, ela pode ser dada ou em base de massa ou em base molar. Tá? E o que acontece? Qualquer uma das duas, ele vai falar o seguinte, olha só, geralmente esse fluxo de massa, o fluxo de massa, ele é dado quilograma por segundo, mas geralmente se deixa por unidade de área. Tá? Então, o que acontece? Este fluxo mássico, ele também é dado em base por área. Que seria? Ele vai ser igual a menos a densidade vezes um termo chamado aqui de difusão, e já vou explicar. E isso aqui é, por exemplo, quando uma mistura binária. Sim? Então, a difusão de A em B ou a difusão de B em A é a mesma. Vezes o gradiente em fração mássica, tá? Sobre um comprimento. Então, eu estou analisando, por exemplo, de um ponto para outro ponto. Se for em base molar, o que vai mudar é o seguinte, que a resposta não vai estar em quilogramas, sino que ela vai estar em quilomol por segundo. Mas continua também deixando em função da área. Mas aí seria concentração, o termo de difusividade, e temos aqui o gradiente ou a diferença entre a fração molar dividido por também um comprimento ali. Eu vou fazer um exemplo que fique bem mais claro essa questão ali. Tá? Então, se a densidade for constante, ou a concentração constante, tá? Eu posso suprir aqueles termos. Eles seriam, se for constante, eu posso colocar ele dentro do gradiente, e aí o que em realidade vai ser o seguinte, olha só, em base mássica, ele vai ser menos o coeficiente de difusividade vezes o gradiente de densidade. Que significa isso? A densidade do composto A final menos a densidade do composto A ou a concentração do composto A inicial sobre a posição final menos uma posição inicial. Observe que são diferenças, ou seja, gradientes. Sim, isso aqui é um gradiente. Tá? Essa parte aqui não vou explicar porque isso aqui não vai... Bom, não vou encontrar agora na disciplina, mas o que acontece? Se por algum motivo esse termo de difusividade ele pode variar de acordo à pressão e temperatura. Então, algumas vezes, se existe um estado 1, por exemplo, a temperatura 200 graus, com uma pressão de 2 atm, tá? E ele muda de um estado 2, que seja, por exemplo, 300 graus Celsius, e passa também para uma pressão de 1 atm. Então, teve uma mudança de temperatura e pressão em um estado 1 para um estado 2. Se você conhece
coeficiente de difusão em um desses estados, você pode utilizar esta relação para calcular o coeficiente de difusão que for no estado 2. Mas por isso que eu falei, essa parte aqui não deve ter explicado agora, porque senão vai dar uma confusão. Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte. A lei de Fick é isso aqui. É menos o coeficiente de difusão vezes o gradiente ou a diferença de densidades ou de concentrações vezes dividido por um diferencial de espaço, de comprimento. Esses coeficientes de difusividade, os coeficientes de difusividade, eles estão tabelados, tá? Eu não vou colocar, eu vou colocar esses coeficientes na tabela de vocês, mas eu sei que em todas as questões que aparecerem já estará dado esse coeficiente de difusão. Então vocês não vão precisar, mas eu vou compartilhar com vocês, porque talvez esse formulário para vocês sirva mais para frente, para outras disciplinas, e ali vocês já têm essas tabelas que possam precisar. O coeficiente de difusão, ele é tabelado. Então, por exemplo, esse aqui é o coeficiente de difusão binária, tá? Então, por exemplo, variando com temperatura. Então, por exemplo, de uma mistura, isso aqui é separado, tá? Uma mistura de oxigênio com CO2, tá? Ou uma mistura de hidrogênio com NO. Tem aqui alguns que estão tabelados. Olha o coeficiente aqui. A unidade desse coeficiente é metro quadrado por segundo. Então, por exemplo, quando o ar, sim, com acetona, então temos aqui substância A, substância B, é binário. Então, quando, por exemplo, a acetona se difunde ou tem difusão no ar, tá? Aqui temos o coeficiente. Olha, é o mesmo. É o mesmo se o ar se difunde na acetona ou se a acetona está se difundindo no ar. É o mesmo valor, esse coeficiente de difusão, tá bom? Por isso que ele fala de A para B ou de B para A. Aqui, de A para B ou de A para B, desculpa, de B para A ou de A para B. É a mesma coisa. Aqui, por exemplo, vamos ver esse aqui. Substância. Aqui já tem uma mistura, peraí. Esse aqui é de... Ah, tá. Não, argônio. Tô achando que é argônio, não é ar. Acho que aqui esse ar... Não, porque se tivesse falado argônio, não, esse é ar. Ar, esse aqui é ar. Aqui é... Ah, eles especificam. Esse ar, AR é de argônio, sim, com nitrogênio. Então temos duas substâncias ali. Ou de nitrogênio no argônio, ou do argônio no nitrogênio. O coeficiente de difusão é esse aqui. 1,9 por 10 elevado a menos 5. Tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui, bem simplesinho. O coeficiente de difusão do hidrogênio, olha só, hidrogênio em aço. Lembre-se que a difusão pode acontecer de um elemento nesse caso da lei de Fick, a condução. Então, por exemplo, dentro de um material, de um metal. Então, ele também pode se difundir dentro do material sólido. Tá? O coeficiente de difusão de hidrogênio em aço se expressa como função da temperatura da seguinte forma. Difusão de A para B ou de B para A, tanto faz, é igual a esta expressão em que T é a temperatura. E essa temperatura está em kelvins. E o coeficiente de difusão, ou seja, a resposta daqui, está dada em metros quadrados por segundo. A pergunta é o seguinte: quanto vale esse coeficiente de difusão se a temperatura for de 500 Kelvin? Esse dá para fazer, gente. É só substituir o valor de 500 Kelvin dentro dessa equação aqui. Tentem fazer e vocês me falam aí. Eu quero que vocês façam esse EXP, significa função exponencial. Tá?
E elevado a menos, tá bom? Esse aqui. Então, é a função E, Euler, exponencial. Por favor, calculem isso aqui. Quanto dá? Olha, na calculadora, vou facilitar para vocês. Na calculadora, vocês vão colocar assim. Eu vou escrever na calculadora como vai ser. Então, abro um parênteses, 1,65. Lembrem que para notação científica tem uma teclinha lá que se chama EXP. E coloca o valor de menos 6. Fechou parênteses. Essa aqui é a expressão desse primeiro termo. Aí, vezes. Aí você vai abrir outro parênteses que vai ser da função E. Essa função Euler é uma teclinha que vocês vão encontrar um neperiano, logaritmo natural, e lá em cima está numa cor amarela EX, certo? Para ativar essa tecla, se está em amarelinho, vocês têm que apertar o Shift. Sim? Não sei como seria a calculadora de vocês. Deixa eu ver calculadora. Tá, deixa só. Aqui vocês colocam a função Euler, abre outro parênteses, aí vocês vão colocar menos 4.630 dividido por 500, aí você fecha um e outro parênteses. Pronto. Vocês têm que, aí vai ser o trabalhinho de achar essa função E, exponencial. Professor, Oi. seria 1,57 vezes 10 elevado a, ou vezes 10 a menos 10. Perfeito. Muito bem, parabéns. 1,57 por 10 elevado a menos 10 que? Metros quadrados por segundo. Bom, eu só Professor, queria... eu achei 1,58 vezes 10 a menos 10. Mas você fez por partes ou você utilizou tudo? Você fez primeiro a divisão, pegou alguma, foi arredondando? Não. Eu acho que eu arredondei. Eu fiz Deixa eu ver direto, aqui. direto dá esse valor. Mas olha só, 1,58 tá ok. Também não vai fazer muita diferença, tá elevado a menos 10. Tá? Eu só quero que vocês tentem fazer, porque na calculadora às vezes dá esses trabalhinhos, tá?
Alguém mais tentou ou posso prosseguir? Não, 0,017 não dá. É 1, esse aqui. Por isso que eu falo, tem que tentar fazer para ver se vai lá na calculadora. Deixa eu ver a calculadora online. Nossa calculadora aqui, a ver se da outra vez deu problema. A calculadora não gostei muito, não. Professor, eu não sei se aplica, tem um do GeoGebra. Já ouviu falar? Aham, GeoGebra aplica, tá? Será que ela funciona melhor não do que essa aí? Não, essa aqui é melhor, eu acho, porque ela tem uma... A GeoGebra não, ela não tem a cara de uma calculadora física. Ah, tá, Tá? entendi. É mais familiar, né? É mais familiar para visualizar aqui. Então vamos lá. Eu falei, deixa eu ver, eu falei. Cadê a calculadora? Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Faraón. Não era essa aqui. Em modo apresentação, acho que não deixa quebrar. Ah, tá aqui. Sim, olha aqui. Eu vou escrever esse aqui, então vamos lá. Parênteses. 1,65. Ai, não vou entrar agora, não. Por 10 elevado. Você viu aqui a teclinha? A menos 6. Espera aí que... Um minuto, pessoal, porque travou essa calculadora. Ele está calculando aqui. Ah, sim, agora foi. A menos 6. Fecha parênteses. Sim. Vezes. Abre outro parênteses. Olha, a função exponencial, ela está aqui. Aqui não dá para fazer um zoom. Deixa eu ver se dá para fazer um zoom. Mas ela está em cima do no neperiano. O neperiano está aqui, né? O neperiano está aqui. Em amarelinho, ele está falando que está o exponencial. Para ativar a função exponencial, tem que... Tudo que for amarelinho, tem que apertar a tecla Shift. Tudo que for verde, por exemplo, verde é alfa, aqui nesse caso. Nas calculadoras, outras, essa aí é alfa. Então, vamos lá, ativar essa aqui. Então, vai ser Shift, aí aperta aqui. Viu que apareceu o E? Aí vai lá em cima, parênteses, menos 4.630, aí, e 30, dividido em 500, fecha um parênteses, e aí vai fechar o outro parênteses, que deu 1,57 por 10 elevado a menos 10. Ficou claro? Ficou mais tranquilo por aqui, né? Nossa, O elevado é onde, professor? Você tá clicou? aqui, aqui. Não. Nos botões da calculadora. Ah, para ficar esse E elevado, ele foi É. automático aqui. Tá? Mas Ah, se ficar retinho assim, por exemplo, aqui assim como está aqui, não tem problema. Vai funcionar, tá? ok, Que essa entendi. calculadora automaticamente ele vai levar, tá? Beleza? Vamos continuar, porque ainda a gente Professor, não fala. na calculadora, onde que aperta o E? A gente vê o E. O Shift, Tá. Shift, Sim. e tem um neperiano, LN. Ao lado do log, tem um LN. Essa tecla tá. LN é o inverso, a função inversa, aqui está. A função inversa do neperiano é a Entendi, exponencial. entendi. E a exponencial é a inversa do neperiano. Obrigado. Tá bom. Show. Vamos lá. Esse aqui era só um exercício de como calcular ali. Observem que esse coeficiente de difusão, ele pode ser uma função também, né? Não pode ser necessariamente tabelado, mas aqui era um caso específico. Agora sim vamos fazer aplicando a lei de Fick. Tá?
Por que, Paulo, você está dando 0,017? Não dá 0,017, gente. Tá errado. Tá? Nem eu sei, professor. Eu fiz igualzinho na calculadora aí, deu isso aí. Tá, tem que tentar, tá? Tenta aqui porque... Tá ok. Mas assim, é porque Tá ok. tem... Aí dá um jeito e vê como Amanhã é. eu vou revisar Tá, tudo direitinho. tá Assim. bom. Muito bem. É, Agora esqueceu igual eu de colocar menos 4.630. você colocou... Esqueceu ou está perguntando? É, não, eu tinha colocado Ah, tá. 4.630 ao invés de menos Ah, 4.630. aí dá erro. É menos. Tá? Ok. Vamos prestar atenção a esse aqui, que é uma questão de difusão sobre o metal. Uma placa de ferro, sim, temos aqui uma placa de ferro. Imagina que seja... Aqui vocês estão vendo a placa de uma forma transversal, tá? Uma placa de ferro é exposta a uma atmosfera carbonetante, ou seja, que tem um carbono aí de hidrocarboneto, tá? Aqui temos de um lado é uma atmosfera carbonetante de um desses lados, ou seja, que aqui vamos imaginar que seja um repositório, sim? E uma atmosfera descarbonetante do lado oposto. Tá? Ou seja, aqui não tem de um lado. Aqui um reservatório. Ok. A 700 graus, beleza. Se uma condição de estado estacionário, quando fala em estado estacionário, significa que não está variando com o tempo, ok? Fala o seguinte, calcule o fluxo de carbono, porque aqui tem carbono nesse estado, através da placa. Significa que o carbono entra pela placa e está transferindo massa dentro dessa placa de ferro. Sabendo que as concentrações de carbono nas posições de 5 milímetros a 10 milímetros são 1,2 e 0,8 quilogramas por metro cúbico. O que significa isso? Aqui está cheio de carbono. Então, aqui imaginar que aqui seja meu ponto zero. Aqui, em 5 milímetros, eu acho uma concentração de 1,2 kg por metro cúbico. E vamos imaginar que aqui, a 10 milímetros, temos uma concentração de 0,8 kg por metro cúbico. O que está acontecendo com a concentração dentro da placa? Se está difundindo, certo? Portanto, à medida que ele vai atravessando a placa, vai diminuindo a concentração. Ela está se dispersando. Tá bom? Ok. Suponha que o coeficiente de difusão de A para B, é 3 por 10 elevado a menos 11 metros quadrados por segundo. Que pede? Ele está pedindo aqui, olha só, o fluxo de carbono. Tá? Então, aqui a lei de Fick está falando, olha, o fluxo de carbono, o fluxo mássico seria menos o coeficiente de difusão vezes a diferença de concentrações, sim, vezes sobre um diferencial de comprimento. Então, vamos utilizar esse fluxo mássico. É fluxo mássico por área. Lembrem que está dado por área, tá? Então, seria menos o coeficiente de difusão vezes a diferença de densidade. Então, seria a densidade, sim, em um ponto final, menos a densidade que eu estou analisando em um ponto inicial. Sobre, gente, que ficou horroroso, uma posição final menos uma posição inicial. Tá?
Então, essa seria aqui a lei de Fick. Ok? Temos o coeficiente menos 3 por 10 elevado a menos 11. Ok? Quanto equivale a densidade final? Ó, se eu estou indo nesse sentido, lembre-se que sempre vai da maior concentração para a menor concentração. Quanto equivale a concentração final no ponto de 10 milímetros? 0,8. Quanto vale na posição inicial que estou analisando? 1,2. Sobre, e aí vamos. Posição final, 10 milímetros, certo? Mas lembrem que milímetro não é unidade de comprimento no sistema internacional. Milímetros passa para metros. Tá? Então seria 10 dividido em 1000. 0,1. 0,01. Menos posição inicial, 5 milímetros. Então, 5 dividido em 1000. Pronto. Quanto dá? Esse fluxo máximo por área. Que é definido como um J, entendeu? Um J aí que é essa relação. Fluxo máximo ali. Ó, aqui é negativo, mas observem que nesta diferença aqui vai dar negativo. Menos por menos dá mais. Tá? Façam essa conta aí. Quanto dá? E aí? Nossa, os mosquitos estão... Pessoal, aí caiu a internet? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu Eu tô 0, resolvendo aqui, velho. resolvi Oi. aqui. 2,4 elevado vezes 10 a menos 9. Quanto? 2,4 Isso. vezes 2,4 vezes por 10 10 elevado a menos... menos 9 Isso. Que unidade? Quilograma por quilograma por segundo metro quadrado. quadrado. Beleza? Ok. É isso, pessoal. Tá bom? E temos chegado ao final de nosso conteúdo. Tá bom? Essa é aí a transferência de massa. E assim, compromisso que eu tenho com vocês, entregar o formulário e alguns exercícios que tentem fazer com gabarito. Tá? Não vai ter o desenvolvimento do exercício, vai ter o gabarito, mas vocês têm que chegar na resposta, tá? E qualquer coisa, vocês me acionam pelo particular, pelo chat particular do Teams. Por favor, quando for falar, já fala a disciplina. Fala assim, professor, não sei, mas aí, que disciplina é? Porque eu tenho muitas, tá bom? Só para identificar, e são muitos alunos. Então é isso, pessoal. Agendem. Se está com problema de agendamento no polo, vai até o polo, agende presencialmente. Tá bom?
Semana bem. que vem, Tudo bem. simulado, será aqui no horário da aula. Não precisa nem entrar na aula, tá? Eu vou entrar aí, eu vou colocar as informações no chat, tá? E já vai direto fazer o simulado, tá bom? Eu não vou abrir aqui aula nem nada. Já vão direto para o simulado para não perder tempo. Ficou claro? Tá, Tá bom, valeu, gente. professor. Sim, professor, obrigado. Boa noite. noite a todos vocês. Bom descanso. Descanso. Boa noite, Boa professor. Com noite. Deus. Igualmente. Boa noite.